Você acredita que aquilo que você não fala talvez diga mais sobre você do que aquilo que você fala? Você sabia que a linguagem não verbal, ou seja, a comunicação, as informações que eu passo através dos meus gestos, das minhas feições, da minha postura, da minha respiração, tudo isso passa mais informações ou informações com maior peso para o seu ouvinte do que as palavras que você diz? Eu já comentei sobre esse assunto em outro vídeo, então se você não assistiu, volta, procura aqui na playlist que você vai encontrar. Mas a comunicação não verbal é o como eu falo e a comunicação verbal é o que eu falo. E eu já citei também estudos que demonstram que a comunicação não verbal, quando a gente fala de entonação de voz, quando a gente fala de velocidade de fala e expressão corporal, ela representa cerca de 93% da comunicação. E se eu for tirar dentro dessa comunicação não verbal apenas a minha linguagem corporal, ou seja, como eu gesticulo, qual é a minha expressão facial, se eu enrugo a testa, se eu arregalo os olhos, se eu estou encurvado, se eu estou mais com uma postura mais ereta, se eu estou de braços cruzados ou como quer que eu me apresente, Se eu for isolar apenas essas informações ou esse tipo de comunicação, que é a comunicação não verbal, é a comunicação corporal, isso representa mais de 50% da minha comunicação. Então, os meus gestos, ou seja, aquilo que eu não falo verbalmente, eles passam mais informação do que as palavras que eu estou emitindo. Claro que a comunicação é um conjunto e uma soma de todos esses elementos. A fala que você tem, as palavras que você emite, o conteúdo que você emite, ele é fundamental no seu discurso e para você ser um bom comunicador. Conhecer sobre o assunto que você está falando, seja numa reunião, numa palestra, numa sala de aula ou até mesmo numa explicação e um bate-papo para amigos, é indispensável para a sua comunicação ser de qualidade. Porém, ela não vai ter muito efeito, por mais que você conheça sobre o assunto, se a sua linguagem não verbal e principalmente a sua linguagem corporal não for condizente. Provavelmente você tem alguma experiência sobre algum professor ou algum palestrante que sabia muito sobre o assunto, mas que talvez te deu sono na hora que você ouviu. Que sabia muito tecnicamente, mas não tinha muitas habilidades de como passar esse conteúdo. Isso porque a linguagem não verbal dessas pessoas provavelmente não estava acompanhando o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento de conteúdo. Então, trabalhar com a comunicação não verbal é fundamental para ser um comunicador de sucesso. E o que é, então, a comunicação não verbal? Mais especificamente, a comunicação corporal. É o que vocês estão vendo aqui. A minha postura, o espaço que eu apresento, os gestos que eu faço com a minha mão, a minha expressão facial. Como eu estou me posicionando aqui frente a essa câmera. Aqui eu não tenho muita possibilidade de usar mais o espaço, porque se eu começo a abrir muito os braços, eu saio da câmera. Se eu chego muito para frente ou muito para trás, a imagem começa a cortar a minha cabeça ou eu fico fora de foco, enfim, eu tenho uma limitação. Porém, se eu estivesse te apresentando esse conteúdo num outro ambiente, numa sala de aula, num grupo de mentoria, num curso de comunicação, provavelmente eu não estaria tão estático, tão parado. Eu ia aproveitar mais o espaço, porque isso traz mais dinamismo, isso traz mais formas do seu ouvinte prender a atenção em você. Porque a comunicação, como eu disse, vai muito além apenas do que aquilo que eu digo. O como eu digo é muito mais impactante do que necessariamente as palavras que eu estou pronunciando. E aí uma dúvida muito comum é, mas quando eu vou me apresentar, quando eu vou para frente de um grupo de pessoas para poder falar, ou quando eu vou gravar um vídeo, onde eu coloco as minhas mãos? O que eu faço com as mãos? A minha maior dica é, haja com naturalidade. As suas mãos têm que se movimentar de acordo com o discurso que você está falando. Aí vem a coerência e a soma da linguagem não verbal, da linguagem corporal, com a comunicação verbal, que é o conteúdo. Eu não posso trazer gestos que são muito incoerentes. Imagina se eu falo da importância da gesticulação, da comunicação, com as mãos paradas, estáticas. Qual é a sensação que você vai ter? Vai falar, poxa, parece uma estátua falando que eu tenho que me movimentar? Perde a coerência. Então a gente precisa trabalhar com uma coerência entre corpo, gestos e aquilo que você fala. Quando eu somo essas informações, como eu somo esses recursos, eu começo a ganhar muito mais a atenção do ouvinte. E isso associado à minha inflexão de fala, falar mais rápido, pausas mais adequadas, isso começa a dar ao ouvinte uma sensação de interatividade, de dinamismo
que aumenta a absorção e a interação com você e com o seu conteúdo. Então, trabalhar a sua gesticulação, trabalhar a sua postura, né, passa muitas informações e normalmente informações que o seu ouvinte não capta de forma tão consciente. Ele simplesmente absorve, gosta ou não gosta. E no final das contas ele vai dizer, poxa, me identifiquei, ou talvez vai dizer, nossa, não curti ou não foi bem o conteúdo, a forma que eu gostaria de absorver, ou deixou a desejar, enfim. Às vezes você tem o melhor conteúdo e muito conhecimento, mas se você não souber usar os recursos da comunicação a seu favor para poder passar essas informações, provavelmente você está deixando aí de alcançar os resultados que você gostaria, porque ainda não dominou esses recursos de comunicação. Esse vídeo é um material complementar ao e-book Simplificando a Comunicação, e-book no qual você vai encontrar ferramentas de autoavaliação, 3 passos para se tornar um comunicador de sucesso, dicas práticas e úteis que você pode aplicar no seu dia a dia, além de uma ferramenta exclusiva criada por mim para essa metodologia, que vai te ajudar a elaborar e planejar os seus momentos de fala, suas apresentações em público. Se você tem interesse em desenvolver a sua comunicação, dá uma olhadinha aqui nos comentários que vai ter o link fixado ali para que você possa checar mais de perto, né, esse material.